Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha do Novo MA, o podcast que fala sempre sobre liberdade. Antes de começar sobre a nossa conversa de hoje, eu queria falar um pouco dos nossos parceiros. Na verdade, o primeiro parceiro que nós temos aqui, o pessoal da Lena Hub. Então, é esse espaço aqui que nós fazemos a gravação do podcast. Se você tiver interesse em fazer podcasts, tirar fotos, filmagem, aqui é multiuso, né? Aqui o local. Aqui tu faz de tudo em relação a áudio e vídeo. Então nós vamos deixar aqui na descrição do YouTube, do Instagram também, o Instagram deles, entre em contato, porque são uma galera genial. Mas foi bem, para não demorar muito, né? Queria apresentar a vocês o nosso convidado de hoje. Nós temos a honra de receber aqui o Walter Cantanhede, uma pessoa que eu conheço durante algum tempo já, um colega de partido, né? E depois eu percebi que nós temos coisas muito comuns também, e vocês vão saber no decorrer da nossa conversa. Ele que é administrador, né? Já trabalha durante muito tempo no ramo de imobiliária, aqui no estado do Maranhão, e também está em outros estados, provavelmente, talvez. Se a pessoa quiser comprar um imóvel lá em Fernando de Noronha, você não vai perder essa oportunidade, né? A gente faz parceria. Pronto. E ele também hoje é o presidente atual municipal do Partido Novo aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar batendo papo, conversando. Sempre é muito bom conversar, porque quando a gente conversa sobre política, sobre cidade, sobre gestão, a gente traz a consciência, né? Que é algo que tem que ser discutido, tem que ser conversado no dia a dia, na nossa rotina, porque todos nós sofremos as consequências de não conversar, não dialogar sobre isso. Então a melhor coisa que tem é consciência. E consciência vem com bate-papo, conversa, trazer as coisas às claras. É o diálogo, né? O que falta muito hoje na sociedade, no modo geral, é o diálogo, né? As pessoas hoje preferem se ofender um com os outros do que dialogar, conversar e resolver a situação. Essa é a verdadeira política, né, Cantanhede? As pessoas têm essa arte de sentar com as pessoas com vários tipos de pensamentos, ideologias e trazer um bem comum para a sociedade. Só que isso não acontece muitas vezes, né? Na verdade, as ideologias, elas são algo que a gente tem dentro de si, a gente tem nossas crenças, né? Mas a gente não pode perder o senso que a gente vive em sociedade. Sim. Né? Agora, lógico, existe também, eu mesmo falo, não é muito fácil conversar com todo mundo, não. Tem gente que é um pouco mais difícil, né? É porque tem gente que acha que o errado é o correto, né? Tem gente que acha que o errado é para ser seguido. E tem isso tão forte nele que ele não abdica disso. Desde que seja feito por eles, tá tudo certo, o que é errado. Uma das coisas que eu até percebi na tua trajetória, já falando um pouco, essa tua trajetória na política também, é que tu sempre teve uma coerência na tua caminhada, né? Eu vejo que muitas pessoas que entram na política com viés ideológico assim, só que depois de um tempo vai pro lado B, pro C, pro D e não segue aquele princípio que foi desde o começo. Então eu vi aqui que desde 2017 você começou a se envolver mais na política, não sendo candidato, mas apoiando algumas pessoas. 2017 para 2018, no caso, né? Foi a candidatura do então deputado federal Jair Bolsonaro, né, que a gente percebeu. E foi a primeira vez que eu saí de dentro de casa para fazer um apoio mais forte, inclusive de patrocínio, né? Foi uma campanha em que as pessoas que perceberam a oportunidade de a gente chegar realmente ter um candidato fora do sistema, a gente não só apoiou, como a gente patrocinou isso. A gente fez parte desse movimento aqui em São Luís. Esse movimento aqui dentro de São Luís iniciou no dia 8 de setembro de 2017, um dia após a facada. Né? Sim. Naquele período a gente já era muito de grupo de WhatsApp. Para lembrar, quando é que começou esse movimento realmente de grupo de WhatsApp muito forte para a política de direita? É quando a gente ainda achava que os tucanos eram de direita. Nunca me esqueci, em 2014, lá é Aécio e Dilma. Não, Aécio é de direita, rapaz. Pois é, então a gente participou já ativamente como pessoas de grupo de WhatsApp e tal, aqueles movimentos, e a gente sentiu a dor
da perda pelo Aécio ter perdido as eleições, que a gente sabe que foi uma eleição negociada ali nos últimos minutos ali. Sim. O Aécio estava com a campanha, com a vitória, né? Numericamente, de repente, deu aquela reviravolta e tudo, e foi aceito. Porque, na verdade, mais tarde a gente foi entender nunca teve oposição, nunca... e que era um jogo, né? Um jogo pra gente assistir, pra gente ser levado por eles durante muitos anos, que a gente foi levado aqui no país, quando, na verdade, o grupo era tão único, tão certo que era único, que hoje a gente encontra um vice-presidente que acusava o tal presidente que está lá ocupando o cargo, não eleito, mas ocupando o cargo, que queria voltar à cena do crime. A cena do crime. Né? E tá lá, voltou junto com ele. Faz você ver que hoje em dia a participação popular, a gente percebe dessa tua caminhada 2017, 2018, foi essa enchente, né, das pessoas realmente participar mais da política, até de uma forma da internet, que o Bolsonaro soube aproveitar muito isso. E foi uma onda onde as pessoas de direita, de fato, saíram dessa acomodação e foram para as ruas, começaram a apoiar mais esses candidatos de direita, que foi que a gente teve o boom, né, no PSL, que se não me falha a memória foi o primeiro partido. Foi o PSL. Que ele saiu candidato em 2018, e uma quantidade enorme de deputados federais, senadores, pessoas que foram eleitas baseadas nisso, né? E hoje em dia a gente percebe, né, que não tem como fazer campanha. Até uma retificação, né? Na verdade, a campanha da Gente For Pra Rua foi exatamente em 8 de setembro de 2018. Eu falei 17 agora. Perfeito. E hoje a gente percebe que não tem como fazer campanha também sem internet, né? Depois dessa... Na verdade, assim, o mundo muda, né? Em todos os aspectos, né? E sobre informação, hoje, esquecendo política, qualquer outro tipo de informação, a notícia chega primeiro através do smartphone. Hoje é assim. Então não teria lógica a gente estar cobrando da gente um outro posicionamento com relação a essa área da nossa vida, que é de política, que a gente não estivesse utilizando o mesmo canal de informação, né? Imagina nós dois aqui, nesse momento, 2024, sentados com microfones, com câmeras, com pessoas nesse momento que estão assistindo isso depois de um ano gravado. Sim. Faz muito tempo, faz um ano já que a gente gravou e está assistindo. E antes não, isso que era fechado para grupos específicos, né? Com empresas que eram liberadas por governos para ter canais de rádio, TV, assim que era... Mudou. Não era aberto para todos, né? Ninguém tinha essa liberdade de você gravar e por isso que os grandes aglomerados são muito preocupados com essa... Porque eles perderam muito, a não ser quando eles estão... como a gente vive hoje, né? Que as grandes empresas nacionais que perceberam que não tinha mais a força que tinha, eles precisaram agora se juntar e estão governando aí, estão sendo parte desse governo STF/Lula, né? Um governo só, o judiciário, especificamente o judiciário de algumas pessoas dentro do STF, junto com o governo Lula, é um governo só, e com as grandes mídias ali, CNN, Globo, as grandes mídias, com o papel de, primeiro, adiantar a agenda. Eles começam com uma narrativa sobre qualquer tipo de assunto, te adiantando a agenda. Eles vão criando em ti uma sensação que aquilo ali tem que ter algum tipo de atitude governamental, uma intervenção, ou no judiciário, e aí você aceita mais fácil, você, como eu falo, população, já faz um preconceito de algo que ainda nem... Exatamente, eles vão criando, né? Hoje mesmo, aquela, infelizmente, tem o meu sobrenome que eu, uma repórter da Globo News, Eliane Cantanilha, eu acho que foi ontem, mas hoje que eu ouvi, ela falando sobre a necessidade do governo intervir nas igrejas evangélicas. Né? Então, assim, vai dando motivação, vai dando iniciativa no processo, vai falando sobre aquilo, daqui a pouco fala de forma mais comum, um absurdo desse, né? E aí daqui a pouco eles estão fazendo, está tendo aprovação ou pior, aceitação, né, daquele movimento como algo correto, que é isso que eles vêm fazendo. Eles estão implantando um sistema que eles criam uma narrativa através das grandes mídias, faz com que aquilo ali vire nosso dia a dia,
As pessoas que estão lá sendo alimentadas ouçam tanto aquilo que depois não começam a pensar como combater aquilo e assim aceitar aquilo. E eles vão e implementam. É o que a gente está vivendo. Por isso, existe uma necessidade urgente de pessoas que até então se colocam como não estou nem aí, tanto faz que lado ganhe, começam a perceber que isso está molhando o calcanhar delas. Né? Porque um país que está com déficit público que está, isso vai acabar com a economia. Então, o teu negócio, você que acha que você tem que ficar parado fora disso, longe disso, mas você é funcionário público, federal ou estadual. Cara, quando falta dinheiro e Estado não tem dinheiro, Estado cobra e cobra muito imposto. E alguns estados, como o nosso, é o que cobra mais imposto, ele está avançando no teu lucro, está avançando no teu lucro como empresário e está avançando na condição do empresário empregar você, que é empregado dele. E daqui a pouco vai faltar dinheiro também para poder repassar para você que acha que não vai ser atingido porque tem um emprego público. Não é narrativa, isso é real. É só olhar para os países que deixaram essas autoridades crescerem tanto. E lá também tem gente que até hoje, na Venezuela, Sim. tem até hoje TV falando que está tudo bem para Maduro e pessoas que vivem aquele... Só que as pessoas, era desse tanto, agora é bem menor, tá? Então você que acha que está participando do bolo todo, porque eu estou ligado a governador do estado, Brandão, aqui no Maranhão e tal. Cara, quando o dinheiro acaba amigo, acaba a preferência. É isso mesmo. E voltando um pouco mais nessa época da campanha, 2018, falaste que ficava muito participativo na questão de ir nas ruas e tudo mais. Sim. Foi realmente me lembro, tinha 19 anos de idade, nessa época, 20. Me lembro que foi uma onda. Foi espetacular. Que a gente percebeu, cara, agora dá realmente a gente tirar o Consegue. PT do poder durante esse tempo todo e botar alguém da direita e tudo mais. Mas, enfim, logo em seguida que você viu que o Bolsonaro foi eleito, você viu que também teve oportunidades aqui, até no estado do Maranhão, de levar essa voz da direita, né? Porque tu participou durante esse tempo, 2017, 2018, 2019. Então, tu percebeu que tinha um grande eleitorado aqui no Maranhão. Inclusive, o Laésio é uma prova disso em 2022, que foi o segundo mais votado aqui no estado do Maranhão. Sim. Mas em 2020, você saiu candidato, né? A deputado estadual. Não, 20 foi para vereador. Vereador. Né? 22 foi aqui pelo São Luís mesmo? São Luís. E me conta um pouco aí como foi essa tua trajetória aí nessa campanha. Vamos lá. A gente vai para uma campanha de presidente, né, da República, a gente vai para a rua, só para voltar a esse momento, né? Eu fazia parte do grupo de WhatsApp, era uma pessoa muito participativa no grupo. Existia uma pessoa, um amigo meu, que virou amigo, né? Na época eu não conhecia, chamado Leonardo Léo. E o Léo percebeu o meu posicionamento dentro do grupo, percebeu de uma outra pessoa que também veio virar amigo nosso, Alberto. Ele fez contato com nós dois e falou que teria acesso ao então partido do PSL, que aqui, na época, o presidente era... O Chaguinha, não, o Chico Carvalho. Chico Carvalho, grande Chico Carvalho. Já está o quê? 10º mandato? Sei lá. Eu acho que é o 20º. O Chico é o presidente. E aí ele fez contato com o Chico Carvalho, isso no dia da facada do Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu a facada do assassino Adélio Bispo e marcou para estar recebendo a gente no dia seguinte lá. A gente foi para essa visita até o partido. O Chico teve logo uma preocupação de comunicar que o partido não tinha nenhum tipo de provento, dinheiro. Na época, a prefeita qual é o nome da cidade? Ela era candidata a governador. Hoje ela é prefeita de Lago da Pedra. Mara Jorge. A gente sentiu logo que existia um rompimento. O presidente do partido e Mara Jorge já não estavam se comunicando. Era uma candidatura que estava pífia, inexistente. Né? A candidatura dela, né? A do próprio Bolsonaro era uma candidatura que ela não era... ela era muito forte na rede social dele, no Sudeste, no Sul, mas o resto era pessoas que estavam decidindo pelo voto, mas não estavam participativos, não se via participativo, achava longe do candidato. Sim. Né? Aí com a facada, não. Todo mundo sentiu
ameaçado, né? O país já tinha participado de uma forma mais afastada de pré-candidatos à presidência, haviam caído de repente, né? A gente já viu avião de presidente de ministro do Supremo Tribunal Federal cair de repente. Pré-candidato a presidente também, né? Na época lá, o Eduardo Campos. Eduardo Campos. Então, quando teve a facada que, graças a Deus, não teve o final que eles queriam, a gente como povo se viu ameaçado e a gente assumiu a campanha, né? Cada um do seu jeito. Então a gente foi para essa reunião, o Chico falou que não tinha recurso nenhum, apresentou pra gente uma forma, que era umas camisas que ele tinha lá, que era só uma passagem que fazia assim com uma sombra do Bolsonaro. Essa camisa ficou muito famosa a nível nacional, rodava o lugar todo. Acho que né? você conhece. Né? Era uma camisa normal, qualquer camiseta, tu fazia assim, passava e ficava aquela foto ali do Bolsonaro, ali, aquela foto. Aí, conclusão, ele falou assim, tem como a gente fazer essa camisa, a gente está recebendo de forma gratuita a operação dentro da malharia, então um pelo outro está sendo a R$5 uma camisa dessa. Porque a gente está comprando só o pano, o resto tá só tá aí a costura. Aí R$5, R$5, então tá certo. Tem quantas aí? Ele tinha umas 100. Para fazer mais. Mais 100, quanto? 500. Aí o Alberto puxou lá os R$500, entregou. Manda comprar malha. E a gente pegou essa camisa, no dia seguinte a gente marcou uma panfletagem, que já tinha uns panfletos adesivos. No Pescador, na Litorânea, fomos para lá, com essas 100 camisas, só que a gente não foi distribuir. Como ele ia distribuir, tinha dificuldade que aceitasse naquela época ainda, né? A gente foi vender. Vender, cara, vai dar certo. A gente botou o preço de R$10 a camisa. Rapaz, foi minutos. A gente começou, acabou. E aí não tinha tempo hábil ainda de ter feito a outra. Pronto, e começou o movimento. Aí a gente formou um grupo chamado Patrocinadores. Cada um começou a botar dinheiro de verdade, do bolso. E a gente fazia a camisa de R$5, vendia de 10, isso na semana inteira. E com o dinheiro a gente fazia adesivo, com o adesivo a gente não cobrava, e começamos a adesivar a cidade de São Luís toda. Então esse movimento foi nacional. Dentro de São Luís, começou por nós três, né? E aí aquilo ali, rapidamente como pólvora, mais ou menos depois de uns 10 dias, já tinha vários outros subgrupos fazendo a mesma coisa, mas aí começou tudo sempre naquele ponto. O ponto era a litorânea, ali bem no Pescador. Então aquilo cresceu demais, foi espetacular. E aí as pessoas compraram a ideia, e quando o povo compra para si, né? Fica difícil. O sistema não estava preparado para aquilo. Não estava, foi pegar despreparado. Foi pego despreparado, muito rápido, muito para poder, né? Aquilo foi em setembro, eleições em outubro, não deu tempo. Tanto prova disso que mesmo o Bolsonaro eleito presidente, o sistema se programou e na campanha seguinte tomou, né? O pessoal fica querendo contar historinha, dizer não é isso, foi aquilo. Vê como é só, a narrativa está na cara que foi uma campanha que foi totalmente tendenciada pelo STF. Pelo TSE. TSE, que era o STF, é a mesma coisa. Né? Também. Foi totalmente. Né? Tanto que tu nunca viu um ministro do Supremo Tribunal sair para dentro do Congresso para pedir para não votar pelo voto impresso, que já era aprovado antes. Estava sendo aprovado. Se não fosse Barroso, o voto impresso ia sair e não ia ter como a gente ter passado pelo que a gente passou. Então a derrota foi enorme. A derrota para o país foi enorme. Porque é uma derrota moral, é uma derrota para gerações, é uma derrota que gerações sabem que para estar participando disso, apoia isso e fala, olha, vale a pena, o crime compensa. Tu vê um Dias Toffoli hoje retirando multa, retirando todos os acordos. É a imprensa falando mal do Lava Jato e a gente, por antipatia de um posicionamento ou outro do Moro, que não é uma pessoa perfeita, né? Ele virou ministro, ele traiu o Bolsonaro. Cara, mas a Lava Jato é Lava Jato. A Lava Jato, ela deveria ser imexível. Sim. Eu sou um lavajatista, sabe? Mesmo. Então, assim, aí começa a criar narrativa e quando tu vê pessoas do bem, hoje ficam, sabe, na dúvida em relação ao Lava Jato. Cara, tá brincando. Não, é que prendiam pessoas, essa é a ideia, prendiam corruptos e só porque eles estavam presos que eles resolviam fazer as delações, os acordos. Sim.
Teve um tal de 8 de janeiro aí que usaram, foi a própria Forças Armadas para prender um monte de inocente que entraram em ônibus achando que estava sendo protegido pelas Forças Armadas. Pessoas que nem participaram, ou pessoas que mesmo assim participaram tal qual, tiveram vários e vários movimentos iguais a esse, anos anteriores, da esquerda, da direita, intermediário, qualquer coisa. Sem quebradeira, tá na cara, tá caracterizado o formato em que o Flávio Dino foi se preparando para o 8 de janeiro. Ele tinha uma forma de conduzir o 8 de janeiro dia 6, no dia 7 ele virou tudo, deixa as coisas acontecerem, dia 8 inicia-se um quebra-quebra antes de eles liberarem para as pessoas adentrarem, quando você vê, de fato, imagens, patriotas protegendo as áreas, não deixando, apontando os criminosos, as pessoas estavam lá infiltradas, né? Então a gente sabe, é um teatro. É um teatro. É um teatro que as pessoas têm que parar, não pode falar, não pode, né? Tem posicionamentos, o Flávio Dino falando, eu estava da minha janela assistindo aquilo tudo e tomei a decisão. Depois ele disse que não e pronto. Teve posicionamentos como ele simplesmente não entregar as imagens da câmera. Agora, gente, imaginem isso, o contrário. E isso sim tem um grande peso do posicionamento do então presidente Jair Bolsonaro, que foi ele entrar naquela... Mas ele narrava, ele dizia assim, ó, eu peço a Deus que me dê coragem. Eu peço a Deus que me dê coragem. Ele estava dizendo para todo mundo assim, eu estou sem coragem. Eu estou pedindo que Deus me dê. Porque entendimento eu tenho, mas ele não conseguiu pagar o preço. Né? E a gente vê pela história do mundo, né? Desde antes de Cristo, que os grandes homens têm que ter coragem. É isso mesmo. Depois dessa volta aí a um passado muito recente, né? Recente, mas a gente parece que as pessoas acabam esquecendo do que a gente vivenciou, do que passou, né? E hoje tu falaste que é bem interessante as pessoas dar essa relativizada, né, a situação que na época a gente achava o maior absurdo, né? Lula sendo preso, Lava Jato, delação premiada, voltando bilhões de dinheiro para os cofres públicos, diretor da Petrobras com mala de dinheiro, enfim. Cuecas e tudo por aí, né? E a pessoa, não, Lava Jato era só conversa, enfim. Não, hoje tudo libera todo mundo que errou, né? E vamos perseguir quem pode virar novas lideranças do que a gente não quer que volte. É isso, essa é a situação. E como eu te perguntei, meu amigo, falou, não falou dessa tua caminhada de 18 então para 20. Certo. Foi na época que você decidiu sair É verdade. Aí de 18 a 20, a gente achou que a gente tinha ganho a campanha no dia 18 e tal, comemorou, tem fotos minhas abraçado com a bandeira do Brasil, cansado, né? Naquela grande dia da vitória que o William Bonner tem que anunciar que Bolsonaro... que imagem maravilhosa. São não sei quantas horas de dia tal. E Jair Messias Bolsonaro E a gente não sabia que, na verdade, naquele dia só estava começando. Que ali começava a guerra. Tinha acabado a campanha e começava a guerra. E aí, gente, aí é uma lição que a gente tem que ter. Entende só. Eles vão para a guerra, cara. A esquerda vai para a guerra. A esquerda é má. A esquerda não tem receio de matar, de fazer morrer, de corromper, de andar fora da tal 4 linhas. Né? Outro dia o tal do presidiário que está aí como presidente falou, agora, está com 2, 3 dias, ele falou assim, que o PCC, ele não falou PCC, mas ele disse que o tráfico está em todo que é lugar. Ele falou que o tráfico está no STF. Né? Não fui eu que falei, foi o Lula. Né? Falou que está em todas as posições, está na política, está não sei o quê. Né? Assim, quer dizer, uma comprovação do que a gente via, do que a gente achava, do que está aí, inclusive, em material documentado através de filmes da própria Rede Globo, né? Demonstrando o que é essa conjuntura por trás disso, o que o tráfico banca do sistema, né? Sim. E a gente no dia 1º de janeiro de 2019, a gente descobriu que a gente não ia ter sossego, que a gente ia ter que lutar com aquilo. Só que a gente lutou e a gente tinha um líder da direita, né? Até hoje é dia 5 de fevereiro de 2024, né?
Até hoje, o maior líder da direita no Brasil, político de direita, é o Jair Messias Bolsonaro, sem dúvida alguma. Né? E a gente tinha um líder que ele, muitas das vezes, ele ia e retroagia. Nessa briga de estica e puxa com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes se demonstrou com a caneta mais forte e com mais coragem, né? Então, para mim, assim, o dia que a gente perdeu as eleições foi no dia 7 de setembro de 2021. Ou melhor, no dia 9. Dia 7 de setembro foi o dia que Jair Bolsonaro falou: eu não aceito mais ordens de Alexandre de Moraes. O Brasil se preparou para uma ruptura, se preparou para um apoio. E aí no dia 9, ele vai e assina embaixo uma carta feita por Temer. Praticamente voltando atrás em tudo que tinha falado. Me lembro que chamaram. Eu me lembro dessa história que foi chamar o Temer para Temer fazer o... Ele fez a carta, ele escreveu fez a carta, tudinho lá com o Bolsonaro. O Temer tinha levado o Alexandre de Moraes a... Foi o Temer que candidatou. Que botou o Alexandre de Moraes, né? Eu vou contar aqui rapidinho uma coisa que assim, né? Eu vou levantar assim, fatos. O que vão pensar é com quem está pensando. Falando fatos. Tá certo. Certo? Esse Alexandre de Moraes era advogado e entre seus clientes tem algumas pessoas que faziam parte de um tráfico. É um fato. Aí começa uma onda no Brasil desse mesmo pessoal a fazer várias, inclusive aqui em Pedrinhas, tá? Teve várias... Como é o nome? Que tem dentro de presídio? Rebeliões, né? Desse pessoal. Aí cortando gente de pescoço, jogando no chão e tal, matando pessoas e tal. Lá em São Paulo não era diferente. Quem era governador? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin pega esse advogado, leva dentro do presídio e consegue fazer um acordo com aquele grupo e se para isso. Estaciona. Uma vez estacionado aquelas rebeliões, Alexandre de Moraes vira secretário de Segurança de São Paulo. Isso é um fato. Quem era presidente? Temer, do Brasil. Aí sai uma história que teve um cara, um hacker, que pegou as imagens da primeira-dama em situações difíceis de ser... Na época, quem era a Michelle? A Michelle era a Michelle? Não, a Michelle é do Bolsonaro. Do Temer era uma coisa com M, não era? Marcela. Isso. Aí, mais cenas em que ela estava com uma pessoa dentro de um motel, num quarto, nua, ele nu e tudo. E aí o hacker estava fazendo... Aí quem é que... Esse hacker estava onde? Lá em São Paulo. Quem é que resolve a situação? O secretário de Segurança de São Paulo. Uma vez resolvido, o chifre do presidente, Alexandre de Moraes vira ministro da Justiça do Brasil. Advogado, secretário de Segurança, quando teve rebeliões do PCC, aí tem essa história das fotos, ele vira ministro, só que Temer teve 2 anos de governo. E ele não ia indicar nenhum ministro para a STF, não chegou tempo para indicação. Né? E aí acontece a morte de um ministro, mas o ministro não infartou, o ministro não, o avião caiu. O filho dele acusava que tinha sido um assassinato. O filho dele hoje morre de medo. Não toca, não aceita, não toca no assunto. Imagina o que acontece nos bastidores. Gente, vocês sabem quantas pessoas hoje estão presas, ou estão com tornozeleira, ou estão sendo vigiadas, porque estiveram no 8 de janeiro lá? Sabe quantas pessoas já foram até famosas aqui em podcast, em falar da direita? Já teve vereador do Rio de Janeiro. Esses caras estão sumidos, esses caras são presos, aprisionados. Quantos já tiveram que sair do Brasil? Quantos são perseguidos lá fora? A gente está vivendo isso. A gente está vivendo coisas que eu, que tenho 50 anos de idade, ouvia dizer que tinha sido horrível na época da ditadura militar. Que era uma perseguição, que esses cantores tinham que sair daqui porque faziam música e tal.
que sumia gente. Sim. Está vivendo isso. Sob o comando de quem? Não é do executivo. É um judiciário ativo diariamente nisso. E a gente está trabalhando isso cada dia mais como normalizando isso, esses fatos. Aí voltando para mim. Aí então, por ser ativo... Fica... eu só falei que aí surgiu uma vaga e aquela pessoa que tinha resolvido o chifre do presidente é indicado a ministro, né? Foram muitas coincidências favoráveis para poder ele subir tão rápido naquela janela de oportunidade. As formas que a gente está indicando nossos ministros da STF é bem... É isso, né? Que está vivendo. Enfim. Olha que tem coisa que o STF faz que de fato é impressionante, né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe que o príncipe do principado aqui na Terra é Lúcifer, é o Satanás. Sim. Mas até nisso só tem um. O STF agora conseguiu ficar com 2, com a entrada do ex-governador do estado. É impressionante. Eita, meu amigo. Vamos lá. A luz tem que entrar naquele lugar ali. Vamos lá, continuando. Agora lá, perto de 20. Aí Você sim. é o candidato a vereador por São Luís. Tava andando por perto do PSL todo o tempo, por razão da história do Bolsonaro. E na hora de fazer a nominata, tive convite para participar. Me filiei, já era filiado, quer dizer, e aceitei o convite de participar da nominata e fiz uma campanha que durou mais ou menos 30 dias. Foi uma campanha de uns 30 dias. Eu acho que foi interessante a votação. Mas tu já sabia que tu ia ser candidato ou tu decidiu em cima da hora assim? Não, uma vez que tu aceita participar da nominata, Tu aceita? tu praticamente quer. Não sei não, é refrigerante? É. Não, obrigado. Só quero água mesmo. Que tu resolve participar de uma nominata dessa, tu já tem na mente que tu pode realmente ir para uma campanha, né? Mas era uma novidade, nunca tinha participado, nunca tinha... fiz uma campanha para vereador e o erro... vocês que são candidatos a vereador, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês que vão tentar ser vereadores de uma forma correta, tá? Só por proposta, sem comprar voto. Porque já tem isso. A gente não pode nem falar mais que existe compra de voto, que vão dizer que a gente está comprando. Né? Todo mundo sabe que existe, mas não pode falar. O Brasil está vivendo disso. As coisas que sabe que existe que não pode falar. Segura rapidinho, meu amigo. Tu queres um café? Só água mesmo, tá tranquilo? Tranquilaço. Então pronto. Então eu fiz um encarte, criei uma marca. A marca era um capacete amarelo devido à bandeira do Brasil. Por que capacete? De verdade, porque como eu sou do ramo imobiliário, eu fico muito vinculado ao ramo da construção civil. Entendi. Então ali eu vi uma oportunidade de fazer outra. Eu sou um cara desconhecido. Esse é um fato, né? Politicamente falando. As pessoas me conhecem muito mais. Eu estou falando agora de 2020. Naquele momento eu era muito mais conhecido como 2020. Dono de imobiliária. A minha imobiliária está no mercado há um bom tempo, a Cantanhede. Então, mas como político não. Então era uma forma de rapidamente, pelo menos as pessoas falam, aquele cara que fala aquilo ali, eu gosto que ele fala, é o cara do capacete. Foi uma boa estratégia. Só que eu fiz um folder do material, eu queria resolver São Luís todo. Entendi. Eu tinha... quase uma candidatura a prefeito. Eu tinha solução para quase todas as áreas. E isso tu acaba Legal. não pegando, trabalhando no nicho, né? Sim. Isso é um erro, foi um erro. Mas foi uma campanha legal, foi uma experiência boa. Foi uma experiência em que eu te falo. O grande virtude daquela experiência, eu estava focado em mim. Eu estava focado na minha campanha. Foram 30 dias focado na minha campanha. Eu percebi no meio do caminho que eu precisava de grupo, andar sozinho, as pessoas não valorizam. Com 15 dias de campanha, eu juntei um grupo, começou a andar comigo, pessoas começaram a andar comigo. E aí a campanha cresceu. Então eu tive, na época, 417 votos. Nenhum comprado, todos com amor. Então, para mim, foi um número muito interessante para aquela minha primeira aventura. Isso foi 20, o resultado foi esse. Não parei. Nesse momento, eu conheci Flávia Berthier durante a campanha. Ela saiu candidata também a vereadora nessa vereadora, né? A Flávia saiu candidata a vereadora e ela foi muito bem na primeira campanha, na primeira candidatura dela, recebeu aproximadamente 1.800 votos, né?
ela foi com a bandeira mesmo bolsonarista. Se ela escolhesse o partido mais certinho, teve gente que Rapaz, entrou... a gente, na verdade, ninguém entrou com o número dela. O que menos entrou foi o Botão. Mas teve o falecimento 2000. do Batista Matos, né? Sim. Do Patriotas. Eu me lembro que o suplente dele entrou com Zeca Medeiros, 1.718 votos. Pronto. Então já foi por causa da morte do Já outro. tava lá... Mas ela não conseguia ser eleita realmente em nenhum partido se fosse de primeira, né? E aí também tem esse outro lado. São coisas que a gente agora vai entrar num assunto aqui que a gente tem que amadurecer. Né? A gente, como pessoas que querem realmente tirar da mão deles o poder do país inteiro. Então, assim, a direita, primeira coisa, a gente fala muito mal um do outro. Isso é uma catástrofe, né? A gente entra em muita guerra, muita conflito, por razão, principalmente no Maranhão, porque a gente sabe que o nosso público é pequeno quando a gente se compara com o todo, então estamos lutando pelo mesmo voto e aí acaba entrando nesses conflitos. Sim. Eu faço uma campanha diferente, como eu falei para ti, conheci Flávia Bertier nesse período. A Flávia, o primeiro contato que tive com Flávia foi o seguinte: eu fui o primeiro candidato de direita a abraçar a campanha do Silvio Antônio. E eu usei de novo na minha mente uma coisa que é senso, né? As pessoas estavam ali na dúvida, cara, quem era o candidato que se dizia candidato de direita? Que gritava, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, era o Silvio Antônio. Então eu fiz um convite para ele me visitar, e ele aceitou o convite lá na minha imobiliária. E o Silvio Antônio, ele, para vocês terem uma ideia, era tão desprestigiado pela direita, naquele período, nos primeiros dias, que durante vários dias, na agenda dele, o único candidato que aparecia com ele, quase em todo lugar, reportagem, tudo, era eu. Né? E a Flávia, ela abraçou a campanha já na carreata final. A gente se conheceu nessa carreata final do Silvio Antônio, né? Por razão dessa história, porque a gente estava ligado ao partido, e o partido teve candidato a prefeito. Ela também era do PSL? PSL. Quem era o candidato a prefeito do PSL? Foi o candidato a prefeito, foi Neto Evangelista. Na verdade, não teve candidato próprio. Foi a coligação. Coligou. E a gente era bolsonarista, avisou. O Neto Evangelista era ligado ao governador Flávio Dino. Sim. Na época era até secretário, se não for memória, né? Salvo me engano. O Chico Carvalho liberou a gente para poder fazer apoio que a gente quisesse. Eu fui para Silvio Antônio. A Flávia preferiu ficar, quer dizer, eu olhando de longe, que eu não conhecia ela pessoalmente. Ficar mais na dela e tal. E já na carreata final eu estava junto. E ali eu demonstrei para ela como é que eu penso isso. Né? Eu estava com um microfone, acabei num caminhão do microfone, só tinha um caminhão, um carro com som. E o cara que tinha sido contratado para ser o narrador da carreata não sabia nada do candidato Silvio Antônio. Não sabia nada. Foi só o nome. É o Silvio Antônio. É o Silvio Antônio. E eu tava nesse caso lá do locutor e tal. E eu comecei a falar pra ele, é isso, é aquilo, tal, das características, né? Cristão, tal, igreja, bababá, tal, falando pra ele. E aí ele pegou numa boa, tipo assim, rapaz, tu não quer o microfone, não? Digo, me dá pra cá. E eu falava do Silvio Antônio, que tava lá, falava da Flávia Bertier, falava do subtenente Fabiano, que também estava nessa carreata como candidato, e pouco falava de mim, para não dizer que eu estava utilizando o microfone mais para mim. Sim. Né? A Flávia entendeu a mensagem que eu estava fazendo e ela pegou minha bandeira, que tinha a minha logomarca, minha foto, um capacete, e ela saiu pelas ruas balançando a bandeira. A gente nunca tinha se visto antes. Então eu falava o nome dela, eu também peguei a bandeira dela, ela pegou minha bandeira e assim a gente. Legal. Por que era importante, cara? O importante era que a gente levasse alguém da direita pro carro de vereador, que a gente nunca teve. Pegava esse grupo, né? E o grupo conseguisse fazer. E aí a campanha veio, quer dizer, a gente não teve vitória, não teve êxito para cargo, mas a gente se manteve próximo, eu e Flávia. Ela tinha um movimento chamado Maranhão Conservador, ela tem, né? Uhum. Eu participei durante algum tempo desse movimento, fazia parte desse movimento. Fui para a campanha, conhecemos no mesmo dia, eu conheci minutos antes o Laésio, depois a gente foi se encontrar.
em 2021. A gente conheceu o Laésio. Aí depois a gente foi se encontrar com o Flávio. Na época que ele já estava... Ele estava iniciando porque, na verdade, o Laésio... Até hoje não me lembro como é que... Eu acho que o Laésio surgiu mais na época... Que eu me lembro, foi na época que ele foi conhecido de ser o prefeito que pegava o seu salário e construía a casa lá no... O Laésio, ele... Na cidade dele. Ele teve vários pontos muito interessantes para poder ser esse personagem, né? Para poder várias pessoas comprarem a ideia, né? Então é muito importante tu fazer isso, tu ter o que entregar. Sim. Ó, pode ser no pouco, mas no pouco eu fui justo, né? E a palavra fala sobre isso, né? Sobre os talentos que você entrega 10 talentos para um, 5 talentos para outro, 2 talentos para outros, né? E entregou para um, outro enterrou, né? E aí na palavra, quando Jesus está explicando essa passagem, ele fala sobre isso. Que quando o servo chega, ou o servo não, o Senhor chega e fala com os servos, quem multiplicou seus talentos, ele deu mais. E quem enterrou para não perder, ele retirou. Entregou para quem mais tinha feito. Abre aspas rapidinho. Isso mostra que Jesus, o cristianismo, não tem nada a ver com comunismo e socialista, tá? Se ele fosse comunista, ele ia falar assim, ok, se tu multiplicou e o cara que não fez nada, vamos repartir de forma igual. Pode ver que não tem esse viés comunista, não, pelo viu? contrário, tem servo ruim. Exatamente. Foi assim que ele falou para ele. Continua, né? amigo. E aí, retirou dele e entregou para quem estava realmente progredindo, né? E nessa situação que a gente se conheceu, né? O Laésio, falando sobre o Laésio, e o Laésio ele provia com pouco, né? Ele abdicou do salário, ele transformou isso em casinha e tal, mas ele tinha meta. O Laésio ele é muito focado. Por isso o Laésio vai ser governador do Maranhão. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. Laésio vai ser governador do Maranhão porque o Maranhão merece Laésio. Esse povo que é tão escravizado pela política, é o povo mais escravizado pela política do Brasil. É o povo maranhense, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo meu em Marajá do Sena. O então candidato a governador do estado achou um absurdo que Marajá do Sena era a cidade mais pobre do Brasil na época e tal, que não tinha água potável. As casas em Marajá do Sena são construídas sem cano já, porque ninguém tem esperança de chegar água lá. E o lugar de lavar roupa é o lugar lá embaixo, você desce lá no ladeira. Não, é o lugar onde chega a água, mas lá embaixo. As crianças descem para pegar água na caixa d'água lá, que tem um reservatório. Criança de 6 anos, 7 anos, desce com o seu baldinho e sobe. Que aquela água é a água dele. Ele que vai banhar daquela água, vai usar aquela água, é a responsabilidade dele. E aí eu mostro lá o vídeo, falo assim, olha... Então o candidato falou que ia mudar e tal, e já estava reeleito. E sabe aquele lugar onde eu estava? É o mesmo lugar, uma reportagem que tinha passado na Record, do lugar paupérrimo, que é Marajá do Sena, e que as mulheres tinham que descer para lá para lavar a roupa, umas tábuas, e continuar do mesmo jeito. O cara já estava na segunda vez que ele já era governador, né? Falando da hipocrisia dele. E eu lá, conversando com as pessoas, quase 100% iam votar para ele para Senado. Entendi isso. Vota quem para Senado na época? O Flávio Dino. Flávio Dino. Ou seja, depois de 2 governos dele, em Marajá do Sena, as pessoas, apesar de já ter provado do peso da mão do comunismo, eles não têm esse entendimento. Outra coisa que vocês não sabem, a televisão do interior do estado não é igual à televisão que passa aqui. O tempo de propaganda governamental é enorme. É praticamente uma TV Mirante, praticamente uma estatal. Passa o tempo todo propaganda. É muito conteúdo. E falando de coisas que não existem. Mostrando pavimentação. E eu falando sobre isso. Eu falei, cara, tudo bem, mas e aí? E a tua cidade? E a água que não chegou? E o pavimento aqui na porta que não tem? Tipo assim, não tá fazendo isso, tô te provando que não tá, tô te falando que não tá. Não, primeiro tem que ser nesse lugar para depois chegar aqui e acha aquilo normal e trata daquilo como normal. Então assim, como eu falei, precisa, porque só tem um jeito para libertar esse povo. E o formato de libertar um povo é com informação. Informação verdadeira. Então assim,
a gente tem que parar de ser menino. Laércio, tu vai virar governador, não vai? Cara, a TV tem que falar a verdade, cara. Vai usar as mesmas ferramentas, vai pegar e vai gastar muito dinheiro, mas não é como o Flávio Dino, que passou anos e anos gastando dinheiro lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, fazendo jornais lá dizendo que o Maranhão era excepcional, né? Esse pessoal tem uma... Eu tava ano passado para Brasília e São Paulo. Eu me lembro do pessoal falando: ah, o Flávio Dino fez um grande avanço lá no Maranhão. Eles têm uma ideia assim do Maranhão, que o Maranhão hoje... O Flávio Dino pegou no estado pior e hoje é um dos melhores do Nordeste do Brasil. Não adianta, porque quando você... Cara, o Flávio Dino é o cara mais perigoso que existe no mundo. Não é problema no Brasil, com certeza. É o mais perigoso. E, ó, quando o Alexandre de Moraes entrou, a gente ficou com saudade de Gilmar Mendes. O Flávio Dino vai entrar, vocês vão ter saudade de Alexandre de Moraes. A gente pensa que não tava a piorar. Dá sim, sempre pô. Tava a piorar. Porque tu tá mostrando números. Olha, é o pior IDH do Brasil. Ele tá dizendo, não. E pronto. Não é não. Não, tá aqui, ó, o número aqui. Eu nunca falei isso. Não, o senhor disse que o senhor ia tirar o Maranhão da lista das 4 piores cidades, agora são 8. Eu não sou louco de ter falado isso. Dentro da Mirante. E o repórter mostra ele assumindo o cargo lá, dizendo que os leões não iam rugir pra ninguém. Olha quem. É o que mais rugiu. É o cara mais perseguidor. Tô falando agora sobre Araponga. Olha, todo mundo sabe que tinha Araponga no governo do estado aqui vigiando todo mundo. Então, assim, esse é o Flávio Dino. Que faz, que não entrega as imagens da câmera e diz, entreguei tudo. Sabe, assim, na boa. Ele é isso, essa frieza, né? Essa frieza. É um cara que é perigoso demais. É perigoso porque ele não tem o mínimo estômago. Ele faz aquilo e pronto. Não tem. Então, quando a pessoa não tem isso, ela não tem esse senso, é muito perigoso. E quanto mais com caneta pesada. Ele tá com caneta muito pesada, pô. Ministro do STF. Esse cara acaba com qualquer... Se ele acabou com o estado do Maranhão todo, sendo só governador, tu imagina hoje sendo semideus. É isso aí. E continuando falando dessa campanha do Laércio, começou a ter esse movimento depois da eleição de Bolsonaro, essa onda da direita, e a gente viu aqui no Maranhão que existia um prefeito lá de São Pedro dos Crentes, e você encampou essa campanha, né? Assim como poucos, porque eu falo que hoje a gente vai em alguns municípios, falando aqui entre a gente do Partido Novo, a gente vai em alguns municípios, né? Sempre tem uma turma, né, que fala assim, não, aqui nessa cidade foi eu que levei o governador. Teve um que falou assim, não, rapaz, lá eles ficou conhecido no Maranhão todo por causa de mim. Foi por causa de mim que eu entrei em contato, tal. Mas eu me lembro que poucas pessoas acreditavam nessa campanha dele depois que o pessoal começou, égua, vai dar certo. E depois que teve a eleição, ele ficando em segundo lugar, aí realmente que apareceu tanto de gente falando assim, não, eu que fiz isso, aquela coisa toda, mas são poucos como você, que esteve desde o começo, né, na campanha com ele. O Laércio, ele tem vários talentos. Uma das coisas que ele tem, então, de talento é memória. Muito. Ele sabe o momento que ele te conheceu, o que tu falou, o que tu conversou com ele, qualquer pessoa que andou com ele. E também sabe quando as pessoas deram a costa para ele. Ele não esquece também. Governador, tem que mudar isso, tem que ficar menos impulsivo. Mas, de fato, eu sou um cara que eu, como tu falou, a minha rotina, minha vida aí tá dizendo. Eu tenho um senso e eu mantenho. Então, assim, teve vários candidatos que foram candidatos a deputado estadual e deputado federal dentro de São Luís, apoiando o Laércio. Ele chegou, começou, quando eu falei que eu ia apoiar, muita gente que era em volta de mim me chamava de maluco. Pô, tá aquele doido, não vai para lugar nenhum. Esse cara não chega nem a quarto lugar, quinto lugar, assim que era. Eu acreditei, desde o começo, eu sempre acreditei que o Laércio ia ser governador, sempre. Não tive dúvida nenhuma hora. Para mim, como campanha, como candidatura, quer dizer, a deputado estadual, esse meu foco na campanha de Laércio foi prejudicial para mim, pessoalmente. As pessoas nem sabiam que eu era candidato muitas das vezes. Eu esqueci de informar. Eu falava muito mais sobre ele, né? Tanto que o meu slogan era Cantanhede, o escudo de Laércio Bonfim. Porque meus vídeos... os meus vídeos eram sempre de proteção às acusações que ele sofria.
vinham as acusações, ele foi crescendo, quanto mais cresce, mais vem acusação, mais vem coisa. E eu fazia vídeo. Tem uma vez que eu estava internado, que eu tive IRA. IRA é insuficiência renal aguda. Eu fiz uma viagem, dessas viagens e tal, pelo interior do Maranhão, eu esqueci de beber água. Passei 6 dias sem beber água, eu esqueci. Então, foco. E aí eu tive pane seca. E deu insuficiência renal aguda. Eu fui internado e saiu, na época, alguma coisa contra o Laésio. Não vou lembrar de tantas coisas que foram. E tem um vídeo meu que rodou na internet e tal, eu dentro da cama mesmo do hospital e fazendo a defesa. Eu conseguia facilmente destruir as narrativas que iam surgindo. Muitas coisas eu parei no meio do caminho, com raciocínio sobre aquilo que eles estavam tentando montar. Mas o Laésio é excepcional como gestor, e consegue sair. Ele consegue sair da inércia ali, ó. Lá de São Pedro dos Crentes. No dia que ele ganhou a reeleição, naquele mesmo dia, ele aproveitou aquele momento que ele foi o mais bem votado, reeleito, ele anunciou a pré-candidatura a governador do estado. 2 anos antes. Então isso aí é muito... Ele já estava planejando, né? Não, ele se candidatou a prefeito, avisou para prefeito para a cidade. Ó, cidade é o seguinte, eu vou me candidatar a prefeito, a reeleição, mas eu não vou ficar. Vou ficar 1 ano e pouco, em abril vou ter que sair, porque eu sou candidato a governador. Vocês aceitam votar em mim mesmo assim? Eles passaram mais tempo pensando qual seria o vice dele, porque sabia que o vice ia passar mais tempo nessa segunda vez do que ele na segundo mandato. Então ele partiu desse jeito. E aí ele ia falando, e você assistindo o vídeo, você ia acreditando. Porque o cara estava falando com sinceridade. Ele é muito sincero. Sim. As pessoas reclamam da ele voz. É bem sincero mesmo. A vozinha dele, ele podia melhorar, isso é muito chato toda hora, quer fazer a casinha, cara, era a história do cara. Agora vocês estão acostumados com um monte de gente que mente, com um monte de gente que tem um bando de marketing por trás, com um monte de gente que... E tá aí, ó, a campanha do nosso excelentíssimo senhor governador foi caríssima, ganhou em primeiro turno, caríssima, tão cara, que tem hoje médicos que trabalham para o governo do estado, estão 4 meses sem receber e acha normal. A gente está normalizando o absurdo. 4 meses sem receber do governo do estado. Tem vários fornecedores que pararam. Tem obras no estado do Maranhão, só com tapume, sem obra. Por quê? Porque não está recebendo, fornecedores não estão recebendo. E se trata disso como normal. Não é normal, cara. Sim. E tem que ter revolta e cobrança sobre isso. Mas não, é o mesmo povo que aceita. A educação tá uma porcaria, a saúde tá uma porcaria, a infraestrutura tá uma merda, tudo ruim, fornecedor não tá recebendo, médico não tá recebendo, mas o carnaval tá bom. Vai ter greve dos ônibus amanhã, inclusive. Assim, também. Pode, né? Tá normalizando o errado. A gente tá passando por isso. Então o Laésio foi candidato, cresceu muito durante a campanha, foi chegando gente. E aí eu não quero tirar mérito nem dar mérito para ninguém, não. Pelo contrário, eu acho que todo mundo que abraçou a campanha, os 800 e tantos mil votos que ele recebeu, então todo mundo que fala assim, eu fiz parte disso, parabéns, você realmente fez. Todos os votos foram importantes. Se você falou com o seu vizinho, com o seu pai, com sua mãe, para votar no Laésio, você fez a coisa certa. São pessoas que sabem que estavam tomando decisões corretas em relação a isso, que queria real mudança, não teria lógica passar 8 anos com o Flávio Dino e você entregar o Maranhão para o mesmo grupo, foi o que a maioria fez, né? Mas o Laésio era essa voz, tanto que cresceu, passou de um senador da República, que tinha não sei quantas prefeituras, que era apoiado pelo cidadão que é dono de um partido aqui no Maranhão, né? Que é o único do Brasil, que é ele e a esposa, deputado federal ao mesmo tempo, para tu ver a força de um cara desse dentro das prefeituras. Dizem que ele que comanda todas as prefeituras juntos, e mesmo assim, com esse aglomerado de um Everton Rocha com um Maranhãozinho, dono de não sei quantas prefeituras juntos, a candidatura do Everton ficou em terceiro. Um Edivaldo Holanda, que tinha sido prefeito da capital, ficou, eu acho que em quarto. Foi quinto, não? Eu acho que não tinha mais candidato. Né? E o Laésio ficou em segundo lugar. E aí eu faço um abre aspas aqui para ele sabe do meu posicionamento sobre isso. E o Laésio, para mim, ele não foi no segundo turno por razão de um posicionamento que ele teve na Mirante. Ele não se preparou para uma pergunta
E aí o repórter perguntou sobre se ele era bolsonarista e ele, com receio de perder voto que ele não tinha, que era o voto da pessoa que votava no Lula, ele negou. Ele disse que não era bolsonarista, era de direita e tal, tal, tal. E aí saiu ali pela tangente, mas as pessoas pegou a parte do não sou bolsonarista e aquilo ali... Tanto é uma verdade, quer ver? Que isso é uma verdade? Quantos votos o senador Roberto Rocha recebeu? 1 milhão e 100 e pouco. Laércio, 800 e pouco. Qual era a campanha do senador Roberto Rocha? Na época, em 2000 e... Agora, para senador. Que ele ficou em segundo lugar. A campanha dele, sim. Ele era Bolsonaro. Sim. Ele era o candidato Bolsonaro. Essa era a campanha. O que acontece? Quando eu sou candidato a deputado estadual, eu tenho que dizer, eu sou Laésio, eu sou governador, meu governador é Laésio. Não necessariamente o Laésio, que precisa da força minha e da força de um monte de gente que é candidato a deputado estadual, tem que dizer, eu sou Cantanhede. Pelo contrário, pode perder força. Eu entendo isso. Sim. O Laésio solicitou, o coração dele solicitava que o Bolsonaro virasse e falasse, eu sou Laésio lá no Maranhão. Quando, na verdade, ele só tinha que manter o que ele tinha falado desde o começo. Eu sou Bolsonaro. Eu sou o dono dos votos que elegeu o Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno na primeira campanha em 2018. Eu sou o dono daquela cidade onde Bolsonaro foi a única cidade que Bolsonaro ganhou. Essa era a bandeira. Conclusão, Bolsonaro teve 300 e poucos mil votos mais do que Laésio no Maranhão. Teve 300 e poucas mil pessoas que não quiseram votar no Laésio porque eram bolsonaristas raiz. Muito raiz. E ficaram revoltados com isso. Interessante. Então a gente estaria no segundo turno. Seria totalmente diferente. Né? Seria diferente. Seria diferente, sabe por quê? Porque um segundo turno, quando vem do cara que vem de baixo, isso aí vai pro lado do emocional. E tem gente... É uma coisa da partida de futebol, né? Sai do segundo tempo, vai pros pênaltis, é uma outra... Aí começa a torcer pelo mais fraco, cara. Aí o cara que não tá com dinheiro, não tá com a máquina na mão. Tu entende isso? Surgia um movimento em que surgiu o Bolsonaro em 2018. Surgiria esse movimento numa segundo turno é 0-0. Segundo turno é 0-0. Isso tudo é prova que Braide, quando ele ficou em segundo lugar na campanha, ele estava em quarto lugar até aí. Na época com o Edivaldo? Com o Edivaldo. E aí ele foi para um debate. 16 isso, né? Foi 16? Acho que foi. Foi, que ele foi eleito em 20, mas 16, que foi o Edivaldo, que ele foi o último mandato de Edivaldo. Ele foi para um debate. Muito preparado. O deputado Hélio Curso era o segundo lugar. No debate, o Braide apareceu muito bem, subiu em cima de todo mundo. Muito bem mesmo, me lembro. E aí ele foi para o segundo turno. E lembra, ele era candidato, ele não era candidato para poder ser prefeito naquele momento, nem no ano seguinte, na campanha seguinte, 2020. Foi uma surpresa para ele. Ele era candidato almejando ter notoriedade para sair deputado estadual para federal. Perfeito. Esse era o... E aí depois de passar 4 anos como federal, ser reeleito, ele vinha para uma campanha agora a prefeito. Foi um reflexo porque na eleição seguinte, para deputado federal, ele foi mais votado. Né? Aí o que aconteceu? Aquele dia ele saiu tão bem, mas aí que eu tô falando. Mas no segundo turno, ele foi achando que era o mesmo Edivaldo que ele ia encontrar lá. Edivaldo passou 3 dias dentro de um hotel guardadinho, com os caras treinando ele sobre tudo que era debate, assistindo debate várias vezes, o que responder, como fazer. E aí eles foram para um tipo de luta no debate em que Edivaldo cortou onde ele ia crescer em cima dele. Ele não precisava ficar à frente de Braide no debate, ele não precisava apanhar igual aconteceu no primeiro turno. Sim. E ele conseguiu fazer isso, e aí ele foi eleito. O Braide saiu enorme, que ele não esperava, como eu falei. Ele esperava ter visualização para poder ser bem, para conseguir sair de estadual para federal. Foi eleito fácil federal, já foi para federal pensando todo o tempo na prefeitura. Uhum. E adiantou os planos dele em 4 anos. A primeira campanha que o Braide seria candidato seria agora, em 24. Faz sentido. Foi
Acontece. Comunicação é tudo. É isso. Inclusive, voltando um pouco para cá, para São Luís, a gente está em ano de eleição, né? Todo mundo já está fazendo sua pré-campanha, quem vai atrás de partido vai atrás de partido, quem vai atrás de grupo vai atrás de grupo. Isso. E cada dia que passa tá mais difícil duas coisas. Primeiro, você conseguir um partido. Já era muito difícil, né? Antigamente, você conseguir um partido político. E hoje tá mais difícil porque, primeiro, são poucas cadeiras, né, que o partido pode lançar candidatos, né? E também a quantidade de partidos no Brasil diminuiu muito, né? Muitos partidos que não tiveram cláusula de barreira, tudo mais, tiveram que se unir a alguns outros. E eu queria falar um pouco mais do Partido Novo aqui na cidade de São Luís, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que ainda está conversando, mas o Novo vai ter candidato a prefeito aqui em São Luís, não vai? Vai ter. Não tem dúvida nenhuma disso, não, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Isso aí é inegociável. Inegociável. A gente não sabe quem, mas a gente tem que ter... A gente tem, na verdade, nomes, né? A gente está conversando, tem nomes bem adiantados, né? Nomes que hoje estão sendo avaliados pela Nacional, né? Bom. Então, isso é um fato. Agora, sim, que acontece a respeito da nossa candidatura? A nossa candidatura pode ser uma candidatura que a gente acabou de conversar sobre o Bright. Fala isso, perguntar né? sobre isso. A nossa candidatura pode ser essa candidatura. Porque o que acontece, gente? A gente está numa candidatura de um prefeito, que é o Bright, que é uma candidatura em que a gente... Qual é a assinatura do Bright nesses 4 anos? Vamos lá, vamos ver. O Bright assumiu o governo, a gente estava no auge de uma pandemia. Sim. Ele virou durante 2 anos o prefeito da vacina. Houve um problema do navio, o cara saiu de lá, deu uma aceleração de mandar mais vacina no começo pra cá. Teve uma cepa, uma variante, se não me falar a memória, que teve aqui no Brasil. E aí adiantaram muito mais vacina pra cá. Ele soube surfar essa onda. Sim. E virou o prefeito da vacina, aparecia em jornal nacional, aparecia no jornal Hoje da Manhã, aquele jornal da manhã, tudo, né? O partido dele chegou a pensar nele como pré-candidato à presidência da República, para tu ver como é muito rápido uma coisa dessa. A política é louca, né? Quer dizer, e aí ele surfou nessa onda. Eu, particularmente, penso eu, que ele passou muito tempo só nisso. Uma coisa é tu, no auge da pandemia, depois o mundo rodou, o mundo continuou girando. A economia, tudo. E ele passou ainda muito tempo, né? Uma certa vez, eu escrevi uma coisa para ele bem quando ele iniciou. Ele vai lembrar disso. Eu escrevi, fiz um comentário sobre uma ação que ele estava fazendo. E aí eu fui e falei... qual o nome, meu Deus? Escrevi que ele tinha feito uma... Como é que se trata aquele tratamento japonês quando faz aplicação... Acupuntura. Acupuntura, né? Aí eu falei sobre a acupuntura no universo de gestão de cidade. Certo. Que vem falar sobre exatamente a parte de que a gente faz elementos de acupuntura na cidade. E isso, depois a gente se encontrou na abertura da loja Avan. Aí eu estava atrás dele e falei, aí ele falou, rapaz, e aí foi tu que escreveu, pois é. E aquilo levou ele a uma busca de... Não digo, aquilo levou ele, foi muito pretensioso meu, digo, aquilo também pode ter somado a busca disso, porque isso é de uma cultura lá do Paraná. É um ex-prefeito e ex-governador de Curitiba, que fez Curitiba virar famosa como é. A cidade modelo que fala, né? A cidade modelo no Brasil, que inventou essa terminologia, porque ele era um arquiteto. Uhum. E por isso ele se lançou a primeira vez candidato à prefeitura. E hoje existe um projeto lá no sul do Brasil, um instituto com o nome dele, e esse instituto prepara pessoas para serem gestores em cidades.
né? Ele é o inventor do metrô de ônibus. Isso que a gente conhece em todo o Brasil hoje como BRT, né? Ele que é o inventor do BRT, né? E aí tu chega lá em Curitiba, as pessoas ficam acolhidas em um local bem estruturado, esperando o BRT, coisa que você já viu replicado em outras cidades dos estados do Brasil. E o Braide foi até lá, beber essa fonte, para vir para esse trânsito livre. Mas, gente, eu tenho 50 anos. Eu não me lembro de não ter tido nenhum momento prefeito que a gente desse gestão real, qualidade de gestão real, e que o povo não se reclamar sobre atendimento de saúde em São Luís. Né? Então, sobre saúde, nada. Né? Socorrão tá aí, né? Do jeito que tá. É isso. Socorrão tá aí e nada. Os prefeitos, às vezes, são lembrados, por exemplo, o prefeito Jackson Lago, ele foi lembrado como prefeito de gestão do 192, que era a ambulância. Uhum. Né? Então ficou a assinatura. Ele era médico e tal, assinou aquela história, atendimento de uma ambulância rápida. Aquilo foi na época dele. Quando veio o Tadeu Palácio, que era vice dele e assumiu, foi de limpeza pública. Limpeza pública. Era bem gringo. Limpeza pública. Então é a assinatura dele. Quando foi o segundo mandato do Tadeu Palácio, ficou sobre educação. A escola aqui, municipal, ganhou vários prêmios nacionais e tal. O último governador, o último prefeito, Edivaldo, ele não assinou nada. Teve um, na saída. Teve um aí me lembro, Castelo. Deus o tenha. O Castelo, sabe o que eu gostava? Eu estudava na escola municipal, o Castelo dava o melhor leite em pó para as crianças, era do Castelo. Pronto. Edivaldo dava, mas não era até essas coisas não, do Castelo era bom, do Castelo eu me lembro. O leite não era porronca. Não era porronca não. Continua, né? E o Castelo, ele vinha repetindo, na verdade, uma cultura que ele foi como governador, que já trabalhava com a parte de alimentação. O bom preço, o primeiro bom preço era estadual e era do governo do estado na final da década de 70 e início da década de 80, onde o Castelo era governador. Ele foi repetir. Não deu certo quando ele botou a esposa para ser prefeita, que foi uma gestão péssima na época. O Edivaldo saiu no final, pegou esse empréstimo enorme aí e fez praças. Né? As praças, né? Então tem essa história da assinatura. E o Braide, ele está assinando agora com a história do trânsito livre. Mas quando a gente vai para a educação, cadê? Qual foi o movimento? O que se vê? Você, por mais que ele tente emplacar através daquela mídia social dele, aumento de 5%, pois é, de salário, né? Ou ele queira falar sobre... Porque a gente lembra muito mais das derrotas em relação a isso. Sim. A gente lembra muito mais, por exemplo, na saúde, de tanta coisa que mostraram sobre alimentos do Socorrão, com coisa ruim dentro dos alimentos que chega, ou seja, as pessoas no meio do corredor do mesmo jeito, ou seja, não foi legal. Né? A gestão do Braide, ele foi uma gestão que não atendeu a expectativa. Sim. E aí vem para uma concorrência com um cara que vem sendo apoiado pelo governador do estado, que o estado já está falido há um tempão, em que as principais atitudes desse governo atual é não pagar fornecedor. Então a prefeitura na mão de Duarte Júnior não vai pagar fornecedor. Então você que é fornecedor da prefeitura, Duarte Júnior, já não vai te pagar. Vai aumentar imposto. Então a minha linha de trabalho, que eu o tempo todo pedindo, por favor, você que chegar à prefeitura, vamos diminuir o custo, que está caro. ITBI, por exemplo, né? Vamos ver essa alíquota. Por que 2%? Por que em cima de valor que você da prefeitura que faz a avaliação? A gente, como corretor de imóveis, está fazendo uma negociação no valor. Eles acham que aquela casa, aquele imóvel vale mais do que aquele valor. É baseado naquilo que ele gera um imposto e gera um imposto de 2%. Por que não 1%? Por que não uma taxa? Em vez de imposto de 1%, de 2%. Tu não é sócio do cara, o cara que trabalhou a vida todinha em estado. Né? Se você vai passar, então, fazer uma doação, tem que pagar 4% de imposto. Por que, estado? Quer dizer, o estado é pesado, a mão é pesada. Então o Duarte Júnior vai fazer o quê? Vai pegar essa governança do estado e trazer para a prefeitura e fazer uma prefeitura pesada. Vai ser mais imposto, vai sobrar menos dinheiro no bolso do trabalhador, da gente, todo mundo, né?
Então, assim, por isso, por a gente já não ter uma gestão em que a gente fala, cara, o Brad foi um puta de um prefeito. Não foi. Não foi. E ter o Duarte Júnior com o peso do Estado, que já está pesado para a gente ser, o governo já está pesando a mão na gente, já não está pagando fornecedor, já não está pagando médico, já está cobrando muito imposto. E sabendo que o prefeito vai fazer a mesma coisa? Por isso eu acredito que a terceira via, uma candidatura do Novo, ele possa vir falar diferente. Que uma das coisas principais do Novo, inclusive, por exemplo, é não cobrança de imposto, é carga tributária mais leve, é tirar o Estado de cima do empresariado, né? E aí vem um convite para vocês, empresários. Gente, é o seguinte, vocês acham que não está mexendo com vocês, que não podia se meter na campanha de presidente da República, porque é pior se meter que depois vem. Esse país está indo para o buraco. Está indo para o buraco. E está sendo autorizado pelo judiciário para ir para o buraco. Aquela é a tua ideia que, na verdade, eles iam colocar o descondenado lá e depois iam retirar ele rapidinho para colocar o chuchu? Não rolou. Pelo contrário, eles estão gostando, porque quem está mandando nesse país é o judiciário. E esse país está indo para o buraco. Então não adianta, tua empresa vai para o buraco. E a gente tem que começar a mudar esse jogo, não é em 26 não, agora é em 24. Sabe como é que se muda o jogo? É preocupado com os vereadores que vão ser eleitos. Porque vereadores que hoje tem aí na Câmara é para quê? É para benefício próprio, só pensa no próprio bolso, enriquecimento próprio, como é que vão votar, como vão prejudicar, como vão pegar apoio do governador para poder ser presidente de Câmara. É isso que a gente... Cara, população não é lembrada, não é defendida, não é nada. Eu não entendi. Não, o telefone do... o microfone, desculpa, mal. Então é o seguinte, vamos jogar com as armas dele. Com as armas deles, cara. Você que é empresário, você que está sendo prejudicado, você que não sabe o tamanho do prejuízo que você ainda vai tomar por ter ficado isento e por querer se manter isento nessa campanha para a prefeitura, cara, apoie um candidato que possa realmente, de fato, fazer mudança nessa cidade. Um candidato de direita, um candidato correto, um candidato que você pode cobrar, um candidato que a gente sabe que tem que andar em cima de ética, porque o nosso partido solicita isso até para ser candidato pela gente. Vereadores que não pensam em si, enriquecimento e eternização. Tem vereador que só fica nessa eternização o tempo todo, cara, não mudou nada. Faz disso sua vida. Sabe quantos vocês pagam de funcionário para cada vereador disso? Sabe como esses caras se reelegem? Vocês têm noção como é que funciona isso? Eles têm tantas vagas. E essas vagas aí são administradas para ficar nas lideranças dentro da comunidade. E essas vagas, as lideranças elas têm só que juntar gente para poder receber dinheiro, para poder votar naquele candidato e fica nisso. Mas teve 185 mil pessoas que votaram no Laésio, que está hoje no Novo. Se vocês fizeram isso, porque vocês queriam algum tipo de mudança. Estou falando só aqui em São Luís, tá bom? Pense nisso. Reflita sobre isso. Vocês estão com uma oportunidade incrível, sabe por quê? Porque agora teu primo não vai ser candidato a vereador. Teu vizinho, teu amigo de futebol, diminuiu muito as candidaturas. Diminuiu. Era assim, ó, explicar para você. Era o número de vagas mais 50%. E era o número maior de partidos. Agora diminuiu o número de partidos, vai diminuir mais ainda. E o número de vagas agora é o número de vagas de vereadores só com mais uma vaga, não mais 50%. Então, teu primo, que era candidato para candidatar, teu colega, você normalmente falava assim, eu vou falar e votar em quem, cara? Eu tenho 5 pessoas que eu conheço, né? Ficar até com vergonha. Vai ter menos. Dessa vez não é favor, dessa vez não é coleguice. É para tu parar de reclamar da qualidade de saúde da cidade. Parar de reclamar que esses caras estão enriquecendo. Porque é no início, é bem no vereador. Esse mesmo cara depois que vai virar deputado. E depois vão virar governadores, vão virar senadores. E a gente vive nessa vergonha. O maranhense tem vergonha do voto dos senadores. A gente já sabe, todos os nossos senadores votam contra o país. Toda vez. Os 3 senadores estão lá, votam contra o país. Sempre foi assim. Mas esses caras não começaram senador.
Esse político nasce agora, ó, nesse período. Então você está com oportunidade, renova aquela Câmara Municipal, pelo amor de Deus. Busque nomes que renovem a Câmara, mas nome de pessoas que estão à direita, gente. Tá bom. Que isso? Como é que tu vai querer que esse cara que chega lá, sabendo que ele comprou voto, que ele roubou, foi por corrupção, que ele vai ter que repor esse caixa dele? Tu sabe disso e tu apoia isso, não combate isso. Então pega nome de pessoas, quer votar num lugar aqui, ó. Todo voto do Novo, lá no Congresso, durante os 4 anos de Bolsonaro, ou durante agora, esses 1 ano e pouco desse rapaz que está lá, todos os votos não tem susto. O Novo sempre vota de acordo com o que é feito dentro do que está escrito. É princípio, não tem susto. Você já viu algum hoje deputado, desde o primeiro dia desse novo mandato, tão corajoso como Marcel Varraten? Cara, aquele cara é um fenômeno. Ele fala assim, Alexandre de Moraes, você está acabando com o país. E fala mesmo, não tem dessa não. Porque está acabando mesmo. Essa é democracia relativa. Isso aí tu acha que não chega em ti? Chega, cara. Se não chega em ti, chega no teu filho amanhã. Ah, porque tu é calmo? E tu acha que tu não pode ter um filho que tenha vontade de ter liberdade? A gente está sendo aprisionado de ideias. Isso aqui mesmo. Isso aqui, tudo que eu tô falando aqui, não sei lá o que vai, onde vai parar. Não sei nem o que vai ser a consequência. Mas é muito caro para mim ficar calado. Eu não aguento, nem quero. Eu não quero pagar esse preço. Não quero pagar esse preço. É assim que tá agora. Cuidado, calma. Não tem isso. Eu respeito as novas gerações. E eu sei que é dever meu proteger as novas gerações. Eu tô defendendo, inclusive, teu filho, teu neto, teu bisneto. Defenda ele também. Porque tu não vai poder acolher e proteger sempre, não. Tu vai embora. E se tu deixar um país, igual esses países que são aí na China, país comunista, que não tem liberdade, não tem espaço, é isso que tu vai entregar para as futuras gerações. Então o comércio é agora, em 24. Parece que é pouco? Parece que é bobagem? Não. É agora. Esse pessoal que vai ser eleito agora. Vamos mudar a Câmara. Olha só a nossa cidade de São Luís. Aqui a gente não tem progresso. A gente não tem empresas vindo para cá. Pô, é caro vir para cá. É ruim vir para cá. O turismo daqui não funciona na cidade de São Luís. Né? E aí fala, a gente temos todas as qualidades para ser isso, mas não funciona. Né? A Constituição Civil, a gente teve uma vinda. Olha como é benefício. Olha como é benefício. Vocês vão lembrar, tu vai lembrar disso. Teve uma vinda de algumas construtoras para cá, não teve? No momento que teve aquela vinda para cá, sabe o que aconteceu naquele período? As construtoras locais começaram a ter stand para tu visitar, com apartamento decorado. Vai visitar apartamento decorado hoje. As construtoras locais que ficaram, não precisa mais, não tem concorrente. Cara, nenhum mercado é ruim, é bom sem concorrência, tem que ter concorrente. Mas sabe por que os novos entrantes não querem vir? As grandes construtoras não querem vir para cá? Porque aqui só pode construir 12 andares no máximo. Aí paga mais um imposto para o prefeito e constrói a 15. Vai dizer o quê? Vai afundar. É porque a ilha vai afundar. Nunca viu ponte ser construída, não. Tu acha que ponte é construída como? É muito mais... Se constrói ponte dentro d'água, dentro de oceano. Que bobagem. Fala que a ilha não pode. E as outras capitais são ilhas. Não tem prédio aí de 50 andares, 60 andares. Isso barateia, cara. Porque quando tinha as novas... Tava lotado de prédio, sabe o que tava tendo? Promoção direto. E assim que tu comprou o teu apartamento da Cirela, né? Da Cafisa, que o preço era mais baixo, e automaticamente tinha que baixar também das construtoras locais. Então, precisa que essas construtoras venham para cá. Precisa ter concorrência. Para isso, a gente precisa modernizar a cidade. Uma das coisas é liberar o céu. Não é outro lugar não, é só isso. É a cidade com a estrutura de prédio mais baixo, gabarito mais baixo do Brasil, a capital. Imperatriz na capital se constrói mais alto que aqui. Vai permitir. Vai permitir agora já, né? Então, assim, é um absurdo isso. E como é que se muda isso? Botando pessoas certas no lugar certo. Onde se vota isso é na Câmara dos Vereadores. Onde que está acontecendo isso lá? Lá está só se enrolando isso. Está se vendo assim um dia, quem sabe. Ô, Cani, o pessoal está só preocupado com o carnaval agora. É verdade. Como fala, o país do carnaval, a cidade do reggae e o país da corrupção também, né? O resto a gente não olha.
Mas com essa tua fala, meu amigo, assim, muito impactante, né, para quem tá assistindo agora, mas trazer para a realidade de fato que a gente está vivenciando, que a gente precisa desse choque de realidade. Eu falo que o povo maranhense, o povo ludovicense está muito adormecido ainda na situação da política, né, atual. E a gente vê agora, esses anos, esses meses, vários greves de ônibus e a população faz o quê? Nada. Faz nada. Reclama ali, alguma coisa ou outra, só que continua a sua vida e depois de novo prejudicar o empregador, lá o empresário, prejudicar a pessoa que é empregada, a empresa, e não existe esse progresso. Mas a gente sabe que no novo, né, como falaste, tem essa porta aberta, né, para todas as pessoas que realmente têm coragem, né? São cidadãos comuns que têm a coragem e o Partido Novo vai ter essa oportunidade para dar para elas, né, que possam sair candidatos a vereadores não só aqui em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, né? A gente está vindo uma crescente, eu estava falando com uma pessoa do Diretório Nacional falando, né, que a gente aqui no estado do Maranhão é um percentual que mais cresce no Brasil, né? Isso é fruto de uma soma de fatores, né, de grupos chegando, mas também as pessoas perceberam, a população percebeu que de fato, assim no Brasil, ali no Congresso Nacional, o Novo é o partido mais oposição do governo Lula. Aqui no estado do Maranhão, o único partido oposição ao governo estadual também é o Partido Novo. Então, se você é oposição do governo atual, tem boas ideias, uma pessoa realmente ficha limpa, sem apego ao poder, tem vagas aqui para você disputar e vai ser muito feliz porque a gente, de fato, agora de 24, não tem dúvida nenhuma, Catanhete, que aqui em São Luís nós vamos ter vereadores que vão ser eleitos e nós vamos mostrar realmente o que é ser um legislador de fato, de verdade, em uma cidade onde que os 31 vereadores de São Luís, eu tenho vergonha, eu te falo. Eu tenho vergonha dos 31 vereadores que estão na Câmara de São Luís, porque é uma frase que eu quase falo quase todo dia no podcast, é que eles estão preocupados com duas coisas. A primeira é com sua eleição e segundo com sua reeleição. Eles estão no lado que sempre vai ter oportunidade para eles ganhar benefício próprio. E quando eles não têm o benefício próprio, eles começam a gritar. Que é agora, inclusive, o prefeito não liberou emenda, começa toda aquela gritaria, não é isso, o prefeito tem que cair, o prefeito tem que sair, aquela coisa toda. E depois que o prefeito, não, vem cá, vou abraçar, vou ajeitar vocês. Todo mundo falando, não, é meu prefeito, é isso, é aquela coisa toda. E a gente tem que mudar essa trajetória. Eles não estão lá para fazer troca com o prefeito. É isso. Não estão lá para fazer troca. Estão lá para proteger o interesse da sociedade. Exatamente. A gente tem que trazer esse lado para a população e eles vão perceber que, de fato, existe esperança ainda na política. Só basta realmente o que tu falaste, né? Esses empresários, as pessoas comuns saírem das suas casas ali, da zona de conforto. Da zona de conforto e ir para a batalha de fato, se você quiser, se você acredita ainda no estado, como eu acredito ainda no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, é um potencial enorme. Eu tava falando sobre essa questão turística de São Luís. Hoje eu moro ali na Miritil, ali, não moro na Araçagi não, moro no Miritil, viu? Eu pego ali Miritil, subo a Vinda Norte, né? Aí pego todo aquele pedaço do Araçagi que eu trabalho no centro. Aí pego Araçagi, pego desde do início daquela extensão da Litoranha, né? Perto do Sesc, né? Sim. Aí eu vou ali Litoranha todinha, pego Ponta da Areia, a ponte, né? São Francisco, ponte e centro histórico, eu trabalhei no centro. Falei, cara, essa rota aqui tinha que ser a rota do turismo. A pessoa chega, conecta a praia ao centro histórico. Então tem que ser uma paisagem totalmente bonita, onde que as pessoas tenha vontade de abrir negócio nesse pedaço, onde tem realmente a prefeito fala assim, você que é empresário, vem abrir nesse local aqui que eu vou trazer incentivo para sua empresa e tudo mais. Só que a gente percebe o quê? Uma Lagoa da Janci largada, ali um odor horrível. Os bares de São Luís, a gente sabe que existe uma limitação de quantidade de bares e a arquitetura tem que ser a mesma, uma arquitetura que já está assim, muito desgastada. Existe alguns restaurantes, bares que fazem uma diferença. Tá umas imagens pra mim? Tem uma diferença, só que não existe essa rota. Eu tava até pensando que agora eu tô meio querendo ser fitness, só meio fitness, fico assistindo os vídeos no YouTube do pessoal fazendo triatlo, né? Que é aquela corrida, né? Ciclismo e natação. Falei, cara, que legal seria trazer para São Luís
um tipo de esporte desse, onde as pessoas do mundo inteiro viessem para São Luís, e seria uma exposição muito legal, né? Então a gente vê que o São Luís tem potencial, todo mundo sabe disso, só que falta gestão. Não é não, meu amigo? Isso que tu falou é bem assim, ó. Eu vou dar uma dica aqui para quem acha que não dá, tá certo? Que não dá para se candidatar, que não é a minha praia, não é meu negócio. Vou falar para ti que é uma boa oportunidade tu vir pro Novo. Vou explicar para ti. Vou explicar como é que se faz um vereador, quantidade de votos. A gente, quando se candidata a vereador, a gente precisa atingir uma quantidade de votos como partido, e a cada quantidade dessa atingida, a gente gera uma vaga para aquele partido, e que, de novo, quando é atingida a segunda vaga, e assim sucessivamente. E a pessoa que recebeu mais votos, ela é assessorada pelos votos daqueles que receberam menos. É uma soma, né? Vou dar números assim aleatórios para você entender. Vamos imaginar que a cada 20 mil votos se faz uma vaga. Então, se a gente recebeu nos 32 candidatos nossos 20 mil votos, somado todos eles, o que mais for votado fica com a vaga e todo mundo ajudou. Se for 40, 60, 3, assim por diante. Pois a gente tem uma arma que não é nada secreta, mas é nossa arma, e só nossa, ninguém tem. A gente tem o apoio dentro da cidade, andando lado a lado, pedindo voto todo dia quando começar a campanha, de nada mais, nada menos que o homem que ficou em segundo lugar na candidatura a governo do estado do Maranhão. Me diz, outro político dentro do Maranhão que vai estar nas ruas pedindo voto para vereador. Tu achas que Brandão vai estar pedindo voto para vereador? Governador atual? Tu acha que Braide vai estar pedindo voto para vereador? Tu acha que Duarte Júnior vai estar pedindo voto para vereador? Tu achas que o Everton Rocha, senador, que ficou em terceiro lugar, vai pedir voto para vereador? Não, né? É Flávio Dino? Muito menos. Que nem mais político é. O único que vai estar com a força de quem recebeu mais de 800 mil votos, rodando o estado e pedindo voto para vereador, chama-se Laésio Bonfim. O único que teve 180 mil votos dentro da capital de São Luís e vai pedir, vota no 30, cara, vota no 30. Vota em mim, vota no Laésio Bonfim. Eu quero te falar, cara, que esse voto que Laésio vai pedir, desses 180 mil pessoas que votaram e acreditaram nele, ele vai fazer as pessoas entenderem a importância de votar de novo nele. Vai para ti, candidato do Novo. Quando vota no 30, vai para a base da gente. Vai te ajudar. Se tu acha que tu faz uma campanha para receber 1000 votos e tu acha que 1000 votos não elege, numa campanha dessa, com um homem desse pedindo voto por 30, até com 1000 vai. Então te encoraja para ser candidato, ou te encoraja para apoiar alguém que tu acredite que possa ser um bom candidato, que já tá aí na luta. Traz ele pro Novo, fala, cara, eu até apoio tua campanha, eu tenho dinheiro para te ajudar, mas vai lá, se candidato pelo Novo, vai concorrer onde a gente vai andar pelo caminho correto, onde a gente vai ser oposição ao governador do estado, mesmo sendo vereador, onde vai ser oposição a esse desmando, esse desgoverno federal. Que é assim que se começa. Se começa é aqui na base. Onde a gente vai querer que esse estado, esse município, não aumente imposto em cima de vocês. Onde vai exigir que exista mudanças para poder a gente crescer mais ainda como empreendedor, para poder empregar mais gente, para você ser empregado, para seus filhos serem empregados. Bora mudar isso aqui, gente. A gente está com a oportunidade de mudar essa cidade. Tá bom, pelo amor de Deus, acabou. Parar de lamentar que a gente tem várias riquezas culturais, naturais e que a gente não vai para lugar nenhum. Acho que está na tua mão. Tu vai achar que é pouco e não é pouco. Muda lá para tu ver. Coloca lá 16 pessoas do bem. Porque tem pessoas do bem também por aí, candidatos em outro partido.
Mas foca aqui. Foca no novo. Vem ser candidato. É um convite do presidente municipal que vai fazer com que tua vaga esteja garantida para concorrer pelo novo. Pronto. Com essas falas aí, a gente já tá... Tem muitas coisas pra gente conversar ainda, meu amigo, mas o horário está um pouco estendido já. Mas, assim, muito obrigado por ter vindo de verdade, assim. Eu já tinha conversado com você algumas coisas ali e tudo mais, mas eu percebi agora realmente que o presidente municipal do Novo aqui na cidade de São Luís realmente é alguém que tá à altura, de fato, assim. Muito obrigado por compartilhar, contribuir para esse crescimento do nosso podcast e pelo Partido Novo também, tá? Então, queria que você fizesse essas considerações finais, meu amigo, assim... É o que você, apesar que essa última que você falou, meu irmão, já é a tua consideração final, que a gente fala que se a pessoa tava com dúvida em sair candidato, agora não tem nenhuma dúvida não, e vai vir pro Novo, né? Como eu falei, a gente conversou no começo, eu acho importante a gente dialogar, colocar, porque as conversas, elas criam muitas das vezes essa oportunidade da pessoa ter consciência. Tem muita gente que acha que isso é do outro, que isso aqui é lugar de ladrão, que isso aqui é lugar... Porque foi tomado por eles, mas foi tomado por eles exatamente porque a gente não ocupa as vagas. Vamos ocupar essas vagas, vamos diminuir pelo menos o número de ladrões lá. Vamos criar dificuldade para eles. Não vamos naturalizar o que não é natural, o que não é correto. Vamos sair da zona de conforto, vamos sair do sofá. Se você não quer ser candidato, mas apoie, abrace uma causa, abrace um candidato da gente, faça campanha para ele, acompanhe ele na rede social, ajude, da forma que for. Mas faça parte desse movimento que vai mudar o nosso Estado. O nosso Estado vai mudar a partir do momento que a gente começa a mudar, a colocar novas pessoas dentro das câmaras municipais. Tem prefeituras para a gente assumir também. E eu falei aqui, eu vou repetir. Candidato do Novo. O candidato do Novo a prefeito de São Luís não vai ficar fora do segundo turno. Ouve bem. É a força financeira do Estado. Não esquece de falar no microfone. Senão você não vai captar. É a força financeira do Estado contra a força financeira do município. E essa terceira via, que é do Partido Novo, vai estar no segundo turno. Um deles não vai estar. Pode anotar aí. E com essas últimas palavras do nosso amigo Walter Cantanhede, nós ficamos aqui no mais uma resenha do Novo MA. Então, muito obrigado por você ficar até aqui conosco. Compartilhe, curte e até a próxima. Valeu!